pessoal, Pai seja convosco. Nós estamos iniciando hoje mais uma oficina de líderes e hoje nós estamos com a presença aqui do pastor Eduardo Medeiros. Ele é doutor de História pela Universidade Federal do Paraná, bacharel em História e Teologia, professor na Faculdade Teológica de Betânia, também é professor convidado na Unif, na Uniter, na Uniaselv, na Faculdade de São Brás, fundador do projeto Parábolas Geek, uma palavra nova que eu aprendi aí. Autor de 12 livros acadêmicos, entre eles os livros de ITQ, da História de Israel, História da Igreja, Orientação e Aconselhamento Familiar. Autor também desses livros aqui do Meio Jovem, o Devocional Pop, que foi ganhador do Prêmio Literário Reed de Melhor Livro de Jovens de 2018. 40 Dias com os Vingadores, 40 Dias com Star Wars, 40 Dias com a Liga da Justiça. Coautor do projeto Bíblia Arte com a Sociedade Bíblica do Brasil. Coordenador do box de ferramentas para líderes de jovens, contendo 4 livros sobre o tema. Ministro da EQ, pastor auxiliar da EQ de Tingui, membro da equipe de treinamento do CND para jovens e adolescentes. O currículo do homem é extenso, gente. Pastor, estou muito feliz nessa oportunidade de estar conversando com o senhor sobre um tema muito importante, né? Criatividade. Eu acho que principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos que ser criativos. O líder que não está sendo criativo, ele não está sobrevivendo. Seja lá em qual ramo for que nós falamos, a criatividade tem sido fundamental para um contato, para o funcionamento dessa engrenagem. Com certeza, com certeza. É um prazer poder falar com você, né, e com o pessoal que vai assistir esse vídeo também, sobre um tema tão relevante para a gente, criatividade. Nós servimos a um Deus que é criativo, então é muito bom falar a respeito desse tema. É um assunto muito interessante. Eu acredito que o nosso papo aqui vai ser muito bom. Amém, pastor. Vamos iniciar aqui só com uma pergunta bem básica aqui, né? Uma pergunta talvez até um pouco óbvia, mas é importante só para uma introdução. Por que a criatividade é tão importante assim? Eu acabei de falar que a criatividade é muito importante para o nosso funcionamento, mas aí, por que dessa importância toda dela? Será que só os padrões tradicionais que já existem funcionam? Será que só os padrões tradicionais já dá para manter uma liderança? Bom, eu acredito que alguns princípios, eles são eternos. Se a gente vai para a palavra de Deus, tudo que está lá, desde Gênesis até Apocalipse, ele é fundamental para qualquer geração de cristãos que olham, observam as Escrituras como regra da sua fé. A grande questão é a maneira como esse evangelho é apresentado. Ele tem que ser adequado para cada geração. Aí entra a questão da criatividade. De que maneira esse texto sagrado eterno ele vai fazer sentido para a geração que está acompanhando, que está vivendo no nosso presente. Eu sempre uso uma analogia para falar sobre isso. A Bíblia é o presente. Cada geração tem que entregar esse presente para a próxima geração. O que é a contextualização da palavra, essa criatividade na forma de apresentar o evangelho? Isso você pode aplicar para outras áreas também, não só para teologia, mas eu acredito que o pacote do presente ele precisa ser adequado para cada geração, entende? Não adianta você pegar uma mentalidade da década de 70 do século passado e tentar passar essa mentalidade para a geração dos millennials aí do século 21. Não vai funcionar. Então, a criatividade ela ajuda a fazer sentido no contexto onde a gente está. Algumas práticas no passado não fariam sentido. Se eu pegar, por exemplo, o meu projeto, que é escrever textos, relacionando a cultura com o cristianismo, talvez há 20, 30 anos atrás isso não fizesse nenhum sentido para a geração de cristãos. Mas hoje, de acordo com uma série de fatores que a gente pode conversar, esse é um assunto pertinente para o nosso presente. Então, essa estratégia acaba funcionando hoje por causa da criatividade e dessa leitura da sociedade ao nosso redor. Isso ajuda muito ao desenvolvimento dos projetos. A gente vê o exemplo de Jesus, né? As parábolas de Jesus era justamente isso, passar a mensagem de uma forma que as pessoas que estavam ali entendessem. Eu vejo assim, as parábolas de Jesus dessa forma, quando ele usava o trigo como exemplo, quando ele usava ovelha, então ele passava a mensagem de uma forma que as pessoas que estavam ali
iriam entender. Ele, de frente para a mulher samaritana, ele fala a respeito da água da vida, né, que estava de frente de um poço. Então, na verdade, o que nós fazemos hoje, trazendo para uma linguagem de hoje, nada mais é do que o próprio Jesus fazia, né, na sua época aqui na Terra. É até uma das origens do nome do Parábolas Ricas é exatamente isso. Eu, como pastor de jovens e adolescentes, sempre fui apaixonado pelas parábolas de Jesus, mas chegou um ponto que eu pensei assim, bom, eu moro em Curitiba, na capital do estado. Que adolescente aqui na cidade sabe o que é um grão de mostarda, para usar a parábola do grão de mostarda? Ele não consegue fazer essa conexão de maneira natural, mas qualquer adolescente aqui da cidade e por todos os lugares do Brasil que eu tenho andado, isso se repete, né? Eles sabem quem é o Capitão América, eles sabem quem é o Homem de Ferro, o Superman, o Batman. Então, eu consigo fazer uma ponte com o Evangelho, partindo desses personagens que eles conhecem, usando a mesma ferramenta que Jesus usava. Quem era a multidão que seguia Jesus? Agricultores e pastores, na sua grande maioria analfabetos, nesse século I na Palestina. Então, quando Jesus falava de um conceito muito complexo, ia falar sobre fé, por exemplo, que é um conceito difícil de você compreender, porque não dá para comprar 1 quilo de fé, não dá para medir 1 metro de fé, é um conceito abstrato. O que ele fazia? Ele usava algo que todo mundo conhecia, que era um grão de mostarda, uma pequena semente se transformava numa árvore de médio porte. Isso fazia com que as pessoas que ouviam Jesus compreendessem aquele princípio complexo do reino de Deus. Eu acho que esse é um desafio para nós, líderes cristãos nessa geração, conseguir usar todas as ferramentas disponíveis para fazer com que o evangelho seja compreendido de maneira mais simples possível, sem perder a essência e sem abrir mão de princípios bíblicos. Acho que esse é o maior desafio da nossa geração. Porque nós não precisamos perder a essência do evangelho para poder falar dele, né? Só usando aqui 2 textos da Bíblia, pastor, lá de Gênesis, eu acho que na minha opinião, são 2 textos importantes para a nossa reflexão aqui hoje. Gênesis 1, 26 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E Gênesis 2,7 diz assim: Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. São 2 textos muito conhecidos, todo mundo, né, que estuda a história da humanidade sabe que isso aconteceu, foi quando surgiu o primeiro homem. Porém, eu queria só pegar desse ponto aqui, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e depois quando ele assopra, né, cientificamente o DNA sai da pessoa, quando ela assopra. E partindo desse raciocínio aí, a gente sabe que Deus é criativo, ele fez o mundo todo, ele é a pessoa mais criativa que existe. Né? Usando o exemplo de Jesus também, das parábolas, partindo do raciocínio de que Deus é criativo, o DNA dele está em nós, e nós somos feitos à semelhança dele, essa palavra, semelhança, né? Então, seria correto afirmar que todo mundo é criativo, mesmo aqueles que têm dificuldade em criar alguma coisa, todo mundo realmente tem essa criatividade? Sim, nós somos criativos, né? A partir desses textos que você cita, é interessante a gente refletir a esse respeito. Quando a gente estuda cultura e cristianismo, eu sempre gosto de citar um autor que eu gosto muito, que é o Justo Gonzalez, um doutor em história latino-americano, que escreveu belíssimos trabalhos sobre história da igreja e outros elementos. Um livro bem pequeno dele, chamado Cultura e o Evangelho, fala a respeito disso. É interessante a gente destacar. Como esse texto que você cita, todo ser humano tem uma fagulha de eternidade dentro de si. Então, por isso que a gente consegue enxergar, às vezes, Deus ou alguma coisa relacionada ao reino de Deus num filme. De repente, você está assistindo um filme, aquele filme chama a atenção de alguma coisa, parece que Deus está falando com você através daquela... E o filme é secular, é um filme normal que você está assistindo lá, de repente você se emociona com aquilo, sente algo, poxa vida, olha o sacrifício desse personagem, se sacrificou para salvar outra pessoa, e você já faz as conexões e tudo mais.
porque existe uma fagulha desse DNA divino em cada ser humano. Ao mesmo tempo, depois da queda, alguns capítulos adiante desse texto que você leu, nós temos a queda do homem. Então, ao mesmo tempo que você tem essa fagulha desse DNA divino, essa eternidade, esse espírito glorificado, uma fagulha disso dentro do ser humano, nós temos também essa semente da queda, do pecado dentro de nós. Então, ao mesmo tempo, você tem uma produção, uma criação, um conteúdo que também está impregnado desse pecado, dessa queda do ser humano. Cabe a nós separarmos as coisas, né? Então, uma vez que nós venhamos a aceitar Jesus como Senhor e Salvador, essa conexão com Ele, ela se refaz. Então, a partir disso, né, nós somos criativos, sim. Agora, talvez alguns pensem, mas eu sou menos, que eu conheço outras pessoas mais criativas que outras, né? Eu queria ser como um grande escritor famoso desses clássicos, ou um pintor, como um pintor renascentista, ou como um grande artista do nosso tempo. A gente precisa identificar primeiro quais são as nossas prioridades, né? No que nós somos bons, o que nós gostamos de fazer, quais são as nossas paixões, porque muitas vezes nós queremos ser usados em criatividade no dom de outra pessoa. Eu quero imitar o que outra pessoa está fazendo, ao invés de descobrir qual é a minha identidade, qual é o projeto que Deus tem separado para a minha vida. Então, eu vejo que muitas vezes a gente tem esse conceito errado de criatividade, de querer fazer o que outro está fazendo. E não, Deus separou uma porção para cada um. O nosso desafio é descobrir qual que é o nosso papel nessa geração e, a partir disso, desenvolver os talentos que nós temos, né? Eu posso me inspirar em outros projetos, em outras pessoas, mas eu preciso descobrir a minha identidade em Cristo para, a partir daí, desenvolver a criatividade na área na qual eu fui chamado para servir ao Senhor. Então, é correto afirmar que a nossa criatividade está, podemos dizer, até 100%, talvez 100% seja algo um pouco pesado, né? Porque também tem a cultura de cada pessoa, mas vamos dizer que a nossa criatividade esteja 90% ligado a Jesus, né? Ou até mesmo 100%. Eu falo assim, quando eu digo 90%, é porque eu quero dizer que nós também temos que fazer o nosso papel. É isso que eu quero dizer. A cultura de cada pessoa está também ali em funcionamento. A cultura, os gostos, né? Então, por isso que eu digo assim, mas olhando de uma forma no reino de Deus, eu acho que está tudo ligado a Jesus, né? É impossível trabalhar no reino de Deus sem ter uma conexão com Jesus. Isso é evidente. Nós temos que separar as coisas, né? Nós temos o reino de Deus, onde tudo está atrelado a isso, ao mesmo tempo que nós temos pessoas que a gente não pode dizer que não são criativas e que aparentemente não têm muito a ver com esse reino, né? Nós temos escritores que escrevem obras maravilhosas, tudo isso tem essa fagulha que eu falei, né? Existe algo dentro delas e algumas pessoas elas nascem com um talento natural para algumas áreas, né? Alguns na literatura, outros na pintura, alguns na música. O meu irmão, ele por exemplo, doutor em música e ele cresceu basicamente sem aula, ele aprendeu a tocar sozinho, tirava as músicas de ouvido. Então, existe um talento natural para determinadas áreas. Eu, por exemplo, se tentar fazer o que ele fazia, ia ser um fracasso completo, né? Não nasci para tocar música. E ele, então, diferente, então, eu consigo escrever, né? Então, cada um tem um talento natural também, que faz parte, eu acredito que Deus dá para cada pessoa como se fosse uma mala com uma série de habilidades, e essas habilidades elas vão ser úteis no reino de Deus, se nós permitirmos que Deus nos use nessas áreas. Então eu preciso descobrir quais são os meus talentos, quais as minhas facilidades, coisas naturais, e muitas vezes você não está envolvido na igreja, aquele é um dom natural que você tem, né? À medida que você se entrega para Cristo e se envolve com o reino, aquela habilidade ela é aperfeiçoada a partir da nossa fé. Mas a pessoa já nasceu com ela, é algo, né? Na música o pessoal fala, quem tem um ouvido absoluto e consegue ouvir as notas e transferir as notas, né? Então, e na literatura, olha, escreve muito bem, olha, é um bom fotógrafo, consegue captar umas imagens que ninguém consegue. Então, nós temos talentos naturais que, claro, na medida em que nós mergulhamos no reino de Deus, esses talentos, essa criatividade, ela é desenvolvida para a honra e glória do Senhor.
mas nós precisamos identificar no que você naturalmente é bom, né? Eu sempre gosto de pensar numa frase que é: o que você faria de graça pelo resto da vida e teria prazer nisso? Ninguém precisaria te pagar para você ser feliz fazendo determinada atividade, né? Alguns vão falar: eu poderia ficar tocando o tempo todo, eu poderia escrever, eu poderia gravar vídeos, eu poderia fazer uma série de coisas. Então, esse é um sintoma que está relacionado provavelmente com o teu chamado, porque Deus ele coloca tudo isso, colabora para que a gente possa descobrir o nosso dom, o nosso talento, e a partir daí desenvolver esse dom, esse talento pela perspectiva do reino de Deus. Entendi. Cada um, então, tem a sua área, né? E como o senhor falou do seu irmão, que tem um conhecimento na área da música, se invertêssemos as coisas, ambos ficariam frustrados por não alcançar êxito no que estava fazendo e não iria estar produzindo nada, né, nem para si mesmo, nem para o reino de Deus. E as coisas, na verdade, iriam estar andando para trás porque um está olhando o chamado do outro, né? Como você falou, se inspirar é uma coisa, outra coisa é você pegar o chamado de alguém como se fosse seu também, né? Exato. Isso gera muita frustração, né? As pessoas ficam frustradas. Eu vejo muita gente frustrada tentando copiar um projeto de outra pessoa, mas aquele é o projeto da outra pessoa, não é o seu, né? E aí outra coisa também, por exemplo, eu posso aprender a tocar música, né? Eu posso, na verdade eu fiz alguns anos de aula, estudei violino, estudei harmônica, gaita de boca e até consigo tocar, entendeu? Mas eu sei que eu nunca vou ser um expoente ou melhor na minha área naquilo. Eu vou ser, no máximo, um cara mediano, né? Então, tem o aspecto do esforço pessoal em aprender alguma coisa, isso é válido. Se você estudar, você vai conseguir desenvolver esse talento até certo ponto, mas isso é diferente daquele que já nasce com essa habilidade, né? Você vê algumas pessoas pregadores, por exemplo, que você vê que ele tem o dom da oratória, né? Ele pega uma mensagem e você fica de boca aberta ouvindo a exposição que ele faz das escrituras. Você pode estudar homilética, você pode estudar teologia, mas talvez você nunca chegue perto daquele dom natural que a pessoa tem. Então, por um lado, nós temos que descobrir os nossos talentos pessoais, naquilo que você é bom naturalmente, mas nunca deixar de estudar e aprimorar aquilo que você recebeu, né? Porque senão a gente pode pensar: não, nasci com isso, tenho um talento natural, então não preciso estudar, eu vou ficar a vida inteira aqui sem... Não, a gente tem que passar a vida estudando e aprimorando aquilo que Deus nos deu, lapidando, né? É como uma pedra preciosa que precisa ser lapidada para que ela possa cada vez mais ter um valor maior do que tinha no passado. Vou fazer uma pergunta para o senhor, que é uma pergunta dupla, né? Então, vai ter duas respostas. Okay. Como nós podemos estimular a nossa criatividade e como nós também podemos bloquear a nossa criatividade? São duas coisas a ver. Existem coisas que bloqueiam a nossa criatividade. Uma, já foi citada aqui, é olhar para outra pessoa e pegar o chamado dela para si mesma. Ela bloqueia de viver o que ela faz de melhor. Mas existem outras coisas que bloqueiam a nossa criatividade e também existe algo que possa estimular a nossa criatividade? Sim, Bom, o estímulo da criatividade, eu sempre digo, olha, a gente está vivendo um período na história da humanidade onde a gente tem reduzido muito as coisas. Essa era de redes sociais e de vídeos rápidos e tudo mais está fazendo a gente perder um pouco a nossa capacidade de reflexão. Ou seja, tudo vem muito rápido, eu não me aprofundo muito, então, assim, para estimular a criatividade, você precisa se aprofundar na área que você deseja ser criativo. Então eu falo, o pessoal quer escrever textos, você tem que ler. Não adianta eu querer aprender, não, vou orar para Deus me dar o dom de escrever. Pode acontecer? Pode, Deus ele é soberano. Mas eu acho que tem gente que vai passar a vida inteira esperando isso acontecer e não vai ler um livro, por exemplo, né? Quer aprender a escrever? Não tem como aprender a escrever se você não mergulhar em literatura. Então, né, essa é a maneira de estimular. Eu gosto de desenhar, por exemplo, quero ser um excelente desenhista. O que você está fazendo, então? Né, fez algum curso, ou está olhando o que outras pessoas estão fazendo, está se espelhando, está se inspirando, então está desenvolvendo o seu traço,
Eu quero ser um excelente youtuber cristão, por exemplo. Você está estudando como é que faz para gravar um vídeo legal, está assistindo os melhores na sua área para desenvolver isso, está lendo sobre o assunto, sobre outras coisas que não apenas a gravação do vídeo, está estudando iluminação, está estudando a questão de câmera, está estudando como preparar um bom roteiro. Então, sabe, são várias coisas que a gente pode usar para estimular a nossa criatividade, uma vez que você saiba, já tenha descoberto essa área, né, onde você vai ser usado. Mas mais importante do que tudo isso é você buscar essa criatividade, estimular essa criatividade com o Criador do universo, né? Você não vai ser o melhor na sua área simplesmente fazendo as coisas da área que você foi chamado para fazer. Você desenvolve isso no seu quarto, orando e buscando a Deus. Ele que é a fonte de toda a criatividade. Então, não adianta você querer ser criativo sem buscar inspiração na fonte, que é o Criador de todas as coisas, né? Quem dá o talento para o pintor, quem dá o dom da escrita para o escritor, isso tudo vem de Deus. Então, o melhor lugar, um lugar mais tranquilo para você receber dessa criatividade é buscando na fonte, né? Então, o seu tempo de secreto, o seu tempo de discipulado com Deus na sua casa, o tempo que você gasta na presença de Deus, na leitura da palavra, isso vai ajudar muito você a descobrir, aprimorar o dom que você recebe de Deus. Então, acho que essas duas áreas têm que caminhar juntas, né? Buscar em Deus essa inspiração, essa força, ao mesmo tempo em que você precisa desenvolver, lendo os melhores, estudando com os melhores na sua área. E hoje a internet nos ajuda muito nisso, né? Você tem acesso a muita coisa boa através dessa ferramenta, né? Nós estamos conversando hoje, cada um em sua casa, e a tecnologia fornece isso para nós. Então, tem que aproveitar para usar essa tecnologia a nosso favor, né? E aí, já aproveitando para responder a segunda, eu vejo que assim, perder muito tempo com coisas que não edificam a gente. Isso bloqueia bastante, né? Eu quero ser um bom escritor, escrever um ótimo livro, mas eu passo o dia inteiro vendo meme na internet. Isso não vai ajudar você a desenvolver o seu talento. Isso vai bloquear o seu talento, né? Então, gaste tempo, né? Evite perder tempo com coisas que não edificam você. Seja disciplinado, né? Como que você faz para escrever um livro? Eu faço uma agenda. Cada dia eu escrevo um pouco, para quando chegar a determinado prazo, eu tenha terminado o livro. Agora eu penso, poxa, vou escrever um livro de 500 páginas, né? Como é o caso, o Devocional Pop tem 400 páginas, né? Nossa, mas é muita coisa, como é que você vai começar? Eu começo pela primeira. Uma página de cada vez, quando você vê, você fez 400 páginas, né? Então tem que ter disciplina, e para ter disciplina tem que abrir mão de outras coisas, porque outras coisas tomam tempo, tudo que você faz toma tempo. Então, as nossas escolhas, elas mostram a nossa prioridade, né? Então, assim, se você fala, não, eu tenho um dom, eu tenho um sonho, é isso que eu quero para a minha vida, mas se você só gasta tempo com outras coisas que não te levam para mais perto do seu sonho, isso quer dizer que isso não é prioridade para você, entende? Então, assim, priorize o seu talento, priorize gastar tempo com aquilo que edifica a sua vida, para que você consiga desenvolver os projetos que Deus tem para a sua vida. Então, essas duas coisas, né? Tempo perdido bloqueia a nossa criatividade. Ao mesmo tempo em que gastar tempo com aquilo que eu quero fazer de fato, isso me aproxima de realizar os sonhos de Deus para a minha vida através da criatividade e dos dons que Ele me deu. Porque tudo é questão de prioridade, né? Tudo na nossa vida é questão de prioridade. Quando nós damos prioridade a determinada coisa, quando nós damos prioridade à escola, quando damos prioridade ao trabalho, aquilo vai para frente, e isso não é diferente nos nossos projetos, isso não é diferente na nossa vida com Deus. Tudo é uma questão de prioridade. Quando nós sabemos dar prioridade, as coisas começam a andar, vamos dizer assim, né? Um resumo do que o senhor falou aí. Então, saber dar prioridade às coisas certas. Isso é o que estimula a nossa criatividade. Em contrapartida, não saber dar prioridade, né? Dar prioridade ao que não merece a nossa prioridade, mata, bloqueia a nossa criatividade. Então, talvez esse seja o motivo de alguns líderes produzirem tantos e outros produzirem nem tantos assim.
porque uns dão prioridade ao seu ministério, dão prioridade para o que eles estão fazendo e gastam tempo vendo exemplos, gastam tempo estudando, né, para poder avançar com o seu ministério. O filósofo, confundi aqui, o filósofo Mário Sérgio Cortella, não sei se o senhor já teve a oportunidade de ouvir alguma de suas palestras, Sim. ele fala uma frase que pode ser considerada um pouco polêmica, eu quero saber a opinião do senhor a respeito de uma frase dele. Ele fala assim, vaca não dá leite, você tem que ir lá buscar. E nessa palestra ele diz que ele fica chateado quando alguém fala assim com ele, doutor, o senhor tem o dom da palavra. Chamou o nome do pastor, profetizando sobre a vida dele. Profetizando. Ele fica chateado quando alguém fala, o senhor tem o dom da palavra. Porque ele falou assim, eu dizer que eu tenho o dom da palavra é eu dizer que tudo que eu tenho vem de Deus. A gente sabe que Deus é soberano, tudo que nós temos vem dele. Porém, ele fala que quando a gente usa esse termo, dom da palavra, nós estamos negligenciando os livros que ele leu, nós estamos deixando para trás o tempo que ele passou estudando. Ele disse que ele já leu mais de 1000 livros para escrever um catálogo bem menor. Então, ele disse que quando nós falamos que simplesmente temos o dom, seria a mesma coisa de hoje eu dizer que o seu irmão tem o dom da música, né? E dizer que não foi válido o tempo que ele estudou para poder chegar onde ele está. Né? Então, em partes eu concordo com ele. É claro que tudo vem de Deus, até o nosso esforço, nossa capacidade de aprender, tudo vem de Deus. Mas a gente dizer que simplesmente temos o dom, nós estamos se impostando, né? E acho que muitas pessoas acreditam nisso, que simplesmente se impostar nessa questão, o dom, e dizer que o que eu tenho é porque Deus me deu, e os meus méritos, as coisas que eu fiz, não, é como se não valessem de nada. E talvez quando a gente vê exemplos assim, nós rotulamos aquela pessoa. Hoje, eu rotular o senhor dizendo que o senhor tem o dom, né, da palavra, por ser um escritor, é eu querer dizer que eu consigo fazer o que o senhor faz sem o preparo que o senhor teve. Entende? É interessante, né? A gente conversou, o papo todo girou em torno desses dois aspectos, né? Por um lado, nós temos afinidades naturais com algumas áreas, só que elas são diamantes brutos, eu tenho que desenvolver isso, né? E mesmo se eu quiser desenvolver algo que eu não tenho natural, se eu me dedicar, eu vou conseguir desenvolver até certo ponto, eu vou conseguir entender aquilo, eu vou conseguir desenvolver. Então, a gente precisa desses dois lados, né? Eu vejo muita gente reclamando, né? Por exemplo, mas quando você não consegue fazer a mesma coisa que o outro faz, ou abrir mão de coisas da sua vida para se dedicar para realizar aquilo que você sonha, o seu projeto, o ministério, aquilo onde você almeja chegar, e aí você vê outras pessoas chegando, aí a gente, ao invés de ficar feliz com a pessoa, a nossa tendência é diminuir o que ela está fazendo, né? Vai um pouco de acordo com o que você está falando. Eu pego, tá vendo? Também chegou lá porque tinha tudo na mão, porque o pai e a mãe deram toda a condição, porque não faz mais nada mesmo, só fica estudando e tal, né? Mas, na verdade, isso mostra que eu queria estar no lugar dela, mas eu não tenho a capacidade e a disciplina de abrir mão da minha vida em algumas áreas por algum tempo, para, por exemplo, passar no vestibular concorrido para fazer uma faculdade de medicina, fazer uma faculdade de alguma outra coisa, algum sonho que eu tenha. Então, se eu não abrir mão, né, da minha vida em algumas áreas, se eu não me sacrificar em algumas áreas, não adianta. As coisas não vão acontecer de maneira natural, para uma boa parte da população. Então, pensando na minha vida pessoal, se eu não parar e priorizar aquilo que realmente, onde eu entendo que Deus me chamou para fazer, ele não vai mandar um anjo aqui para me levar até os lugares. Eu vou precisar me dedicar, orar, buscar ele sempre. O controle está sobre ele, a soberania é dele. Isso tem que ficar claro, né? Senão a gente cai numa teologia errada, onde o homem é o centro do universo, que é algo muito, muito antibíblico, né? Eu achar que tudo gira em torno da minha vida e Deus vai fazer tudo para que eu consiga a minha felicidade. Isso é antibíblico, não está na palavra isso, né? A Bíblia, pelo contrário, fala sobre renúncia, sobre sacrifício, sobre uma série de outros elementos aí que geralmente a gente não gosta muito de ouvir, mas que a gente precisa ouvir na nossa geração. Então, entrego a minha vida para Cristo. Diariamente eu coloco a minha vida sobre
essa soberania divina e faço a minha parte por outro lado. Não fico esperando as coisas caírem do céu. Eu vou atrás, né? Vou desenvolver o meu dom, eu vou estudar, eu vou ler. Aquilo que eu entender que vai me ajudar a me aproximar do meu objetivo, eu vou fazer, né? Quero liderar jovens, quero ser um bom líder na minha igreja. Você precisa estudar, tem que se preparar. Não adianta querer chegar... tudo na nossa vida demanda preparo, né? Eu sempre falo para o pessoal, olha, para casar, por exemplo, você precisa aprender, né? É difícil, né? Para você pilotar um avião, você faz um curso para poder entender o que cada um daqueles botões, aqueles dispositivos eles fazem, para no momento que você precisar, você saiba usar. Mas para nossa vida pessoal, parece que a gente não quer se preparar muito. Vamos levando aí, ver o que dá. Não dá, temos que nos preparar para a nossa vida. Isso é importante, nos ajuda a poupar caminho, né? É a ideia de repente, afiar um machado para que ele corte mais, com menos esforço. Então, muitas vezes, a gente, como líder, não sabe o que fazer, mas também não procura buscar, né? Entender e aprender com quem já passou por aquilo, né? Líderes mais antigos, líderes mais experientes, podem nos ajudar a poupar caminho, para que a gente possa errar menos, né? A gente erra muito na caminhada. Se eu me preparo, eu erro menos, isso me ajuda a ganhar tempo, eu chego mais longe, entende? Então, são pequenas coisas, pequenas decisões diárias que a gente toma na nossa caminhada que nos ajudam a ganhar mais tempo na nossa caminhada. Então, isso é importante para a gente nos dias de hoje. Como o senhor falou, né? Às vezes as pessoas querem minimizar as conquistas de outro, né? Porque não conseguiram também, né? Uma certa forma pelo fato de eles não terem chego lá, eles querem minimizar. Trouxe assim 2 exemplos, não tão a respeito desse tema específico, porém eu acredito, acabei de vir na minha mente aqui 2 exemplos muito interessantes. O primeiro é no ramo do empreendedorismo, saindo um pouco dessa questão da igreja, uma coisa que só para a gente enxergar que isso também acontece lá fora. Sim. O Ike Batista, quando ele era o 8º homem mais rico do mundo, podem questionar ele de várias questões, porém, como empreendedor, ele é um exemplo, né? Independente das outras questões, estou falando do Ike Batista gestor, empreendedor. Ele, quando ele era o homem mais rico do mundo, falaram que ele chegou onde ele chegou, porque no começo o pai dele quem mapeou as minas para ele, o empresário Eliezer Batista. A gente sabe que o Ike Batista veio de um berço já, né, desse ramo, mas quando eu digo que o Ike chegou ao 8º homem mais rico do mundo por causa do pai, eu estou tirando a experiência que ele ganhou. Eu li o livro do Ike Batista e ele fala sobre a experiência dele vendendo apólice de seguro de porta em porta, ele fala sobre a experiência dele nas minas, ele fala sobre as decisões difíceis que ele teve que tomar. Então, quando eu falo que foi simplesmente o pai, eu ignoro tudo que o Ike fez para ter o conhecimento de gestor que ele tem. Entende? Não sei se o senhor concorda comigo nesse ponto, mas eu vejo ele como um exemplo de gestão, né? Ele virou o 8º homem mais rico do mundo. Ele sabia administrar uma empresa. Mas quando eu digo que foi por conta do pai, eu estou ignorando isso. Até porque o pai dele não virou o 8º homem mais rico. Quem virou foi ele. Então, ele tem os seus méritos. E um outro ponto que a gente fala muito a respeito dessa questão de estudar, de saber, o senhor vai saber falar sobre isso melhor do que eu, tenho certeza, quando a gente fala de questões bíblicas, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve um ministério mais bem sucedido do que dos 12 apóstolos de Jesus. Não teve um no Novo Testamento que teve um ministério maior do que o do apóstolo Paulo, não foi o próprio Jesus. Mas qual era a diferença do apóstolo Paulo para os outros 12? O apóstolo Paulo, entre eles ali, era o mais graduado, era o que mais tinha estudo. O apóstolo Paulo, eu imagino que ele falava várias línguas. O apóstolo Paulo... Então, quando a gente fala do apóstolo Paulo, um dos diferenciais dele, na minha opinião, era isso. Quando a gente puxa a história dele, ele tinha o que Pedro não tinha. Pedro era pescador. Então, eu acredito que por isso que o apóstolo Paulo teve esse ministério. Sem, né, tirar a questão espiritual, né? Deus se manifestou na vida do apóstolo Paulo de forma tremenda, mas eu acredito que o preparo dele, o conhecimento dele também
também colaborou muito para esse ministério bem sucedido que ele teve. Então, acho que esse exemplo de Paulo ajuda a gente a entender um pouco a ideia que eu trouxe da bagagem que você traz, né? Paulo era um fariseu, cidadão romano, e isso com certeza facilitava o acesso dele nas diferentes cidades por onde ele caminhou. Ele tinha acesso livre pela graduação e pela titulação que ele tinha, né? Ele era um judeu fariseu que era também cidadão romano, então ele tinha acesso que outros apóstolos não tinham em lugares. Isso que eu falo sempre com relação a você ser um instrumento de Deus nos lugares onde nós estamos, né? Porque tem lugares que nós acessamos, tem lugares que eu acesso como professor universitário, por exemplo, que o meu pastor, o pastor da minha igreja, não vai chegar. Tem lugares, por exemplo, na escola, na faculdade, no trabalho de cada um de nós, onde nós somos esses Paulos, que têm uma credencial para acessar determinados lugares que outras pessoas não têm, né? Pedro não podia ir nos mesmos lugares que Paulo, porque tinha essa dificuldade na linguagem, não podia ter problema com a língua, Paulo já sabia, né? Às vezes eu conheço alguns adolescentes chegam para mim, pastor, eu quero ser missionário lá em Orlando, eu quero ficar pregando na frente da Disney, por exemplo, lá, né, nos parques da Disney. Eu falo, amém, então vai se preparar, já sabe falar inglês? Ah, não, vou fazer um curso, né? Quando a oportunidade acaba vindo, tem um projeto missionário para você passar um tempo nos Estados Unidos, e aí, fez o seu curso? Ah, não fiz. Então não adianta, você pode ter o chamado, se você não se preparar para ele, não adianta, né? Então, isso fala um pouco sobre isso que você comentou. Sobre a questão do Ike Batista, a gente não está entrando aqui, porque acho que não é o escopo da nossa conversa, a gente falar dessas questões sociais também, né? Daqueles que têm um acesso mais, já nascem num berço, não tem essa dificuldade toda para conseguir, tem que lutar contra tudo e contra todos para conseguir uma oportunidade que algumas pessoas nascem com essa oportunidade já, né? Essa não é uma luta, não é uma corrida igualitária, onde todo mundo sai do mesmo ponto, né? Tem alguns que já saem muito na frente de outros, e a gente teria que entrar nessas questões sociais também, mas é só para a gente entender um pouco isso, né? Algumas pessoas têm uma vantagem, como você falou, né? O pai preparou tudo para o filho, e o filho teve o seu mérito ali de conquistar suas próprias coisas, mas é claro que ele saiu muito na frente do que muita gente que começa numa situação mais humilde, precisa construir toda uma história a partir de você mesmo, e claro, na medida que a gente desenvolve, nossos filhos sofrerão menos que a gente, os filhos dos seus filhos, e assim sucessivamente, né? Mas guardadas as devidas proporções, é isso mesmo que a gente está conversando aqui. Com certeza, com certeza. Ele teve uma grande vantagem ali em cima de outros que estavam começando. Mas eu só queria, né, enaltecer o gestor que ele era, né? Isso é incontestável. Então, pastor, como que, né, o exemplo do Senhor, isso daí é de cada um, mas só uma forma do Senhor. Como que surgem as ideias? Eu, por exemplo, eu tenho um ministério voltado para a área da palavra, né, sou presidente de adolescentes também. Então, o meu ministério são esses dois braços aí, a questão da palavra e a questão dos adolescentes, das células, tudo. A maioria, né, a grande maioria das minhas ideias, dos meus projetos, das minhas pregações, surge em momentos comuns do cotidiano. Às vezes eu estou em casa, né, claro que eu leio a Bíblia, né, porque eu particularmente não leio a Bíblia procurando pregações, eu leio a Bíblia para me alimentar daquilo, eu acho que essa é a forma correta. E no decorrer que eu leio a Bíblia, está tudo normal, e né, no cotidiano, às vezes eu já até, se você for me perguntar qual é a referência do texto, o que eu li, eu já não sei te dizer, a referência tudo. Eu sei a história, mas não sei mais os detalhes, porque o tempo vai passando. Porém, de forma normal, natural, já teve pregações que o Espírito Santo me deu enquanto eu estava escovando o dente. Aí veio na minha cabeça um tema, do tema veio o versículo, do versículo veio uma ilustração. Aí sim, eu fui sentar, fui com o papel e a caneta para poder organizar, alinhar tudo aquilo. Mas comigo particularmente é assim. Estou jogando videogame, eu estou fazendo alguma coisa, vem uma ideia normal. Eu já vi casos de pessoas que para a ideia vir, ele senta, ora, tem que refletir e começa vindo aquilo tudo. No meu caso já não funciona tanto. O tema, a ideia principal vem normal, de forma natural, no cotidiano, uma luz na minha cabeça.
e depois, aos poucos, aí sim, eu sento para organizar aquilo que já veio, né? Aí eu vou alimentando tudo. Né? Mas aí, como que é com o senhor? Um exemplo, né? Como que as suas ideias surgem? Só para o nosso ouvinte aqui entender melhor. Bom, na questão dos livros, né, a gente tem sempre um cronograma, uma agenda. Isso é bem complicado para quem escreve, porque você tem prazo para produzir o material, né? Você não tem, não, vou escrever e conforme eu for recebendo as ideias, eu vou produzindo e tal. Né? Como eu produzi muita coisa acadêmica, eu acabei me doutrinando, digamos assim, a ter um cronograma, estabelecer uma agenda para a produção do material. E aí eu sempre faço, primeiro eu penso num tema central, né? Os meus livros, os 40 dias, eles são devocionais. Então são 40 devocionais com personagens diferentes. E o que eu faço? Eu penso num tema central para os livros, né? Por exemplo, o primeiro era a vida cristã. Então, os 40 textos que tem no livro, eles falam sobre aspectos da vida cristã. Então, tem um texto que fala sobre oração, um outro sobre leitura da palavra, um outro sobre jejum, e assim eu vou desenvolvendo um esqueleto desse livro com os temas, personagens, procuro a referência bíblica que se encaixa naquele princípio que eu quero utilizar, e aí a gente compõe o material. Né? Isso é meio que um processo acadêmico que eu já me acostumei a fazer. Porque se eu for esperar muito, eu perco o prazo, e aí é ruim você tentar escrever pressionado pelo prazo, né? Isso é muito ruim. Assim, os livros eu faço sempre dessa forma. Então, depois o segundo 40 dias com Star Wars, a gente escreveu um livro cristocêntrico, então todos os textos falam sobre Jesus. E agora o da Liga da Justiça, que vai sair esse ano, é um livro sobre missões e chamado. Então, os 40 textos falam sobre esse tema. Eu gosto sempre de trabalhar com grandes temas e quebrar esse grande tema em pequenas frações. Então, nas pregações que eu faço, geralmente, quando eu estava, faz um ano e alguma coisa que a gente saiu dos jovens, né, da nossa igreja local, por causa das agendas e das viagens. Então, aí a gente não está mais à frente toda semana do Ministério de Jovens da igreja local. Mas quando estava, eu separava o ano em temas. Né? Então, olha, em janeiro vamos falar sobre oração, em fevereiro vamos falar sobre a palavra, em março vamos falar sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre aspectos, né? Vamos falar sobre depressão, vamos falar sobre relacionamento, e a partir daí eu separava cada mês em subtemas, né, daquele tema central, trabalhava com esse eixo temático. Então, a partir do tema, aí a gente buscava as referências e preparava toda a reflexão. Mas, assim, Deus fala comigo ouvindo uma música, eu estou escutando uma música, vem a mensagem, eu já entendo qual é a direção que Deus está dando para aquele evento específico, né? Amanhã, por exemplo, estou indo ministrar num congresso online que vai acontecer. Aconteceu mais ou menos isso, a gente escuta uma mensagem, ouve uma música, e aí parece que aquela música direciona já, olha, é isso que eu vou falar. E a partir daquela palavra ou daquela sensação, a gente vai para a palavra, procura estrutura, faz análise teológica, faz uma exegese básica do texto. Né? Eu compreendo sempre que a gente precisa entender aquela passagem bíblica dentro do contexto original dela, para conseguir extrair o melhor princípio da palavra. Então, eu entendo quem escreveu aquela carta, quando ela foi escrita, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, quem era o público dele, que a partir daí eu consigo extrair o melhor, trazer essa realidade para o nosso presente de uma maneira mais correta. E toda mensagem que eu preparo, ela tem 3 aspectos importantes. Então, ela sempre tem que ter um confronto, sempre contextualizada, quer dizer, então sempre tento trazer uma analogia que faça sentido para o público que está me ouvindo. Então, se são adolescentes, eu tento preparar uma linguagem adequada aos adolescentes. Se são universitários, é uma outra linguagem. Se são professores, se são pastores, então eu sempre penso no público-alvo e tento contextualizar essa mensagem de acordo com o público que vai ouvir essa mensagem. Em segundo lugar, sempre trago o confronto. A palavra tem que confrontar a nossa vida, né? E por fim, uma oportunidade de mudança. Todos têm que ter uma oportunidade de mudar de vida, se assim o quiserem.
Esse é o nosso papel enquanto líderes que estão pregando a palavra, né? Eu tenho que oferecer essa oportunidade de mudar de vida em alguma área, né? Nós estamos falando sobre oração, nós temos que ter oportunidade de melhorar, de ter uma decisão. Não, de hoje em diante eu vou mudar a minha vida de oração. De leitura da palavra. Não, a partir de hoje eu vou fazer um propósito para ler a Bíblia toda de capa a capa em 1 ano, em 2 anos, não importa o tempo, mas a gente precisa mergulhar na palavra de Deus. Então, sempre que eu vou preparar uma mensagem, ela é preparada dessa maneira, né? Eu penso em quem vai ouvir a mensagem, adequo a linguagem ao público-alvo, penso no confronto que essa palavra vai trazer. A palavra sempre vai ser um escândalo para a nossa carnalidade. Em terceiro lugar, uma oportunidade de mudar de vida, para que a partir daquele encontro, aquele confronto, a gente possa sair daquela igreja, daquele evento, daquele lugar, desafiado a mudar de vida e melhorar em alguma área. São tantas, né? Mas em alguma área a gente possa sair desafiado a mudar a realidade da nossa vida naquele aspecto. Entendi. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu já imaginava qual seria a resposta. Não de uma forma, dessa forma aí, né? Com detalhes, mas eu já imaginava que a forma que Deus fala com o Senhor é diferente da que Deus fala comigo. E justamente foi a minha intenção com essa pergunta. Porque, voltando para aquela questão da frustração, né? Às vezes nós esperamos que Deus fale conosco da mesma forma que Ele fala com fulano, que Ele fala, né, com ciclano, mas não é assim que acontece. Como o senhor disse, que se o senhor for seguir a dinâmica que eu sigo, o senhor perde os prazos. Né? Já comigo já não é uma coisa assim. Eu nunca atrasei nada, nunca perdi nada, porque isso funciona comigo. Né? Foi justamente essa a minha intenção. As pessoas entenderem que Deus tem uma forma de falar comigo, Deus tem uma forma de falar com o senhor. As pautas dos vídeos aqui do nosso canal são feitas de estralo, né? De uma hora para outra vem o tema, aí eu sento, aí sim eu sento, oro, reflito, crio essas pautas. Então, comigo é assim que funciona. Eu nunca perdi prazos, nunca, né? Sempre consegui ser fiel com os meus dias. Porém, com o senhor já não vai funcionar, como o senhor mesmo disse, porque Deus é assim. Deus, ele tem uma dinâmica diferente com cada pessoa. E não existe uma... Oi? A gente tá falando sobre criatividade, né? Deus é o pai da criatividade, é o centro. Então, se ele for fazer a mesma forma para todo mundo, cadê a criatividade, né? É por aí. Exatamente. Não existe uma forma melhor ou pior de Deus falar. É cada um com o seu cada um. É a sua forma, né? A forma que funciona para você é a melhor para você. É assim que a gente tem que pensar. Exatamente. Então, pastor, caminhando aqui para encerrar, essa nossa conversa muito produtiva, só dá um conselho aí para alguns líderes que quer fazer coisa nova, que tem criatividade, quer montar um negócio diferente, porém ele fica parado com uma equipe muito tradicional, uma equipe engessada, né? Às vezes esse líder quer mudar, quer fazer alguma coisa ali para o negócio caminhar melhor, que ele teve essa criatividade, porém a equipe é muito tradicional, a equipe quer seguir tudo da forma como sempre foi, que a gente vê muito casos de igrejas assim, né? Que quer seguir da forma de que seguem há 100 anos atrás. Como que esse líder pode fazer para poder caminhar, né, com as suas ideias, sendo que a sua equipe não acompanha? Legal, boa pergunta. Muito bom. Bom, eu preciso só indicar, né? Esse aqui é aquele livro, aquele box de liderança que eu falei para você ali, né? Esse aqui é um bom caminho, né? A gente escreveu esse material, Ferramentas para o Líder de Jovens, são 4 livros. Um deles, inclusive, é voltado para o culto inspirador, como preparar bons cultos e estratégias para o líder de jovens. Eu falei do livro com a tua pergunta, porque a gente fala sobre isso no livro de estratégias ali, né? Então, tem 2 aspectos sobre essa questão que é importante a gente tratar. Primeiro, você não pode, como líder, pensando num líder de jovens, por exemplo, que quer fazer um projeto diferenciado e, de repente, não encontra respaldo nas pessoas que estão com ele. O primeiro ponto com relação a isso, que eu sempre falo em todo lugar que eu vou, é o respeito às autoridades instituídas. Você não vai bater de frente com o seu pastor, né? Então, e como eu faço para, de repente, se meu pastor não gosta muito dessas coisas diferentes, quer que seja algo bem tradicional, você vai orar, escreva um projeto, faça as coisas funcionarem da maneira correta, para que, então, você receba a bênção do seu pastor.
Esse é o primeiro ponto. E o segundo, não trabalhe sozinho. Seja um líder que trabalhe com pessoas criativas. Chame pessoas para fazerem parte da sua equipe. Você vai ter uma qualidade ou duas qualidades na liderança. Então, você pode ser alguém muito organizado, que prepara tudo, gosta de planilha, gosta de fazer orçamento, gosta de planejar os eventos. Mas tem alguém ali no seu grupo que é a pessoa que aparece, que gosta de falar com o público e tal. Tem o outro que é aquele que está sempre animado para fazer as coisas, para ajudar. Você precisa de todas essas pessoas na sua equipe. Porque quando você dá a oportunidade para as pessoas trabalharem, elas se sentem parte do projeto. O grande erro que os líderes de jovens cometem é tentar fazer tudo sozinho. Eu tento ficar fazendo tudo sozinho e o jovem adolescente só recebe. Não, você precisa fazer com que a sua equipe, as pessoas que estão com você, elas façam parte, se sintam parte daquele projeto, trabalhando, sendo parte, chame para fazer atividades mais simples, né? Nem todo mundo vai pregar no seu culto, mas eles podem ajudar a organizar um evento especial, algum evento que você vai fazer na igreja. Dê responsabilidade para essa equipe. Você vai ver que isso vai mudar muito a maneira como essa equipe vai trabalhar. Ela vai deixar de ser tão sistemática, vai deixar de seguir tudo dessa forma tradicional e vai começar a se abrir para novas perspectivas, desde que aquilo faça sentido para ela, né? Que ela se sinta parte daquele grupo, daquele projeto. É a questão de você identificar, né? Nós vamos ter um vídeo aqui. Sempre vai existir alguém, né? Essa é a realidade. Às vezes alguém que ninguém dá nada, porque se nós formos pegar o grupo dos 12 de Jesus, eram pessoas que ninguém dava nada. Mas Jesus identificou. Nós vamos estamos planejando aqui um vídeo no canal, estamos vendo um convidado bem bacana para poder falar sobre isso. Identificar talentos. Eu digo que é usar a lupa de Deus, né? Para poder achar as pessoas. Né? Isso dá um certo trabalho. Aí o senhor estava falando do box aí, pegando o gancho do Senhor, né? Um dos livros também que eu tenho é o Discipulado Eficaz do box, né? Eficaz, do box, da Bárbara Taporosky, não sei se é assim que se pronuncia. Pastora Bárbara. Então, eu acho que aqui é o segredo dessa questão de identificar talentos, porque as pessoas não vêm prontas. Eu acho que o nosso problema, a nossa maior dificuldade como líder foi esse. Os 12 de Jesus não vieram prontos, pelo contrário, né? Vieram todos errados. E Jesus deram trabalho até o final, né? Até o final. Jesus teve que passar 3 anos e meio discipulando esses 12. Então, pegando esse gancho aí de você achar pessoas, eu acho que o segredo é esse. É você saber identificar, saber posicionar eles nos locais estratégicos do seu ministério e discipular. Eu acho que o segredo está nesse livro aqui, né? O discipular. A gente não pode ter ideia errada de que as pessoas... Às vezes a gente tem uma ideia, uma visão de como as pessoas devem trabalhar como líderes comigo. Para ser líder aqui comigo tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso e tal. E às vezes você não encontra ninguém, porque não tem ninguém com essa formação. Né? Deus às vezes pode mandar alguém pronto, né? Um pastor, um líder que muda de cidade, às vezes para ali perto da tua igreja e vai visitar. E, mas isso não dá para ficar esperando que isso aconteça o tempo todo. Então, quem que você tem? Eu tenho 5 pessoas comigo. Beleza, são essas 5 que você vai trabalhar. Claro, dá muito mais trabalho. Né? Se for dizer para você, o que é mais fácil para o líder? É o líder tocar o barco sozinho. Você prepara tudo do teu jeito, você faz tudo, você não precisa pedir uma opinião de ninguém, você não precisa corrigir ninguém, você não precisa ficar de olho no que os outros estão fazendo. Claro, é muito mais tranquilo trabalhar sozinho, sem delegar. Mas também você vai ficar sempre sozinho. Você nunca vai ter uma equipe fazendo com você. O projeto nunca vai crescer. Né? A gente fez um estudo de grupos de jovens pensando assim, qual é a média de grupos de jovens no Brasil? Né? Média de adolescentes, jovens, os grupos de jovens, pegando como base a minha denominação, a maior parte dos grupos eles tinham 12 pessoas, 12 jovens, grupos pequenos. E aí eu fui atrás de tentar identificar por que os grupos não crescem tanto, né? Os grupos maiores acabam sendo meio que uma exceção a essa regra. Mas por quê? Porque 12 pessoas é o máximo que um casal consegue cuidar sozinho, ou um líder consegue dar conta de cuidar sozinho. Passou disso, ele já não consegue cuidar. Então, qual é o problema do líder evangélico brasileiro? É não saber delegar e não formar uma equipe de líderes para trabalhar com ele. Se você consegue trazer essas 12 pessoas, delega, coloca elas para trabalhar junto com você, supervisiona o que eles estão fazendo,
você vai conseguir preparar um ambiente saudável para que Deus possa mandar mais pessoas. Muitas vezes não entra ninguém porque não tem como você cuidar de outras pessoas. Então, ela pode vir, até visita a tua igreja, gosta, mas não fica, porque não tem um líder para discipular, como você falou, né? Não tem alguém que vai ajudar ela nesse processo. Então, a formação de líderes, para mim, é um dos principais pilares aí do trabalho de jovens que a gente precisa trabalhar. A gente não sabe criar líderes. A gente espera que os líderes já nasçam prontos. Então, a gente precisa aprender a discipular pessoas para serem líderes melhores do que a gente, né? Então, você assumiu um departamento da sua igreja de jovens, adolescentes, de louvor, de qualquer coisa na igreja, o primeiro passo é pensar em quem vai substituir você. Já pensa em alguém para que essa pessoa possa tomar o seu lugar. E a partir daí, você começa a treinar essa pessoa para que ela fique no seu lugar no futuro, né? Se a gente pensasse assim, muitos líderes não teriam que cair de paraquedas no meio dos jovens, né? Porque sai um líder de maneira, às vezes sai de uma semana para outra, a igreja fica sem chão, não, e tem sempre ruptura no trabalho na igreja. Então, se a gente pensar assim, em preparar um líder para ficar no nosso lugar, com certeza o nosso trabalho ele vai ser mais duradouro, né? Porque sai uma pessoa, entra quem estava sendo treinado, o trabalho continua, não para, né? Não tem uma quebra naquele trabalho, ele está sempre continuando e com isso ele está sempre crescendo. Esse é um dos segredos aí para um trabalho bem sucedido de jovens e adolescentes no nosso país. Eu acredito que isso nosso crescimento como líder tem muito a ver com tomar decisões. Eu estava vendo uma pregação do Summit, né, um congresso internacional, né, um congresso mundial sobre líderes, né, líderes de todos os ramos, e tinha um pastor que ele estava pregando a respeito de liderança, e ele estava falando assim, quanto mais você cresce como líder, menos decisões você toma. Talvez é algo muito contraditório para a nossa visão hoje, é algo muito contraditório, porque nós falamos assim, quanto mais eu cresço, né, olhando um ponto de vista natural, quanto mais eu cresço, mais poder eu tenho, e assim, mais eu domino as decisões. Mas não, ele falou que o líder perfeito, ele só toma 25% das decisões do seu grupo. Porque ele começa aquele grupo, vamos pegar o exemplo de uma célula. Ele começa uma célula tomando 100% das decisões, porque ele acabou de chegar, está tomando 100% das decisões, e ele fala que com o tempo, esse líder vai criando pessoas, discipulando pessoas, e ele passa a tomar 90% das decisões, porque 10% aquelas pessoas já estão capacitadas para tomar. E passa mais um tempo, ele já passa a tomar só 75% das decisões, porque 25% aquelas pessoas já sabem tomar. E ele falou que o líder ele chegou ao êxodo da liderança quando ele está tomando menos de 25%. Ele pode deixar a célula na mão das pessoas que elas vão saber dirigir aquilo, elas vão saber tomar as decisões. E ali está pronto para, se algum momento o pastor, né, falar que ele tem que sair daquela célula e ir para um outro ministério, ele já pode sair, porque ele fala, não, eu estou pronto, porque tem pessoas que eu posso deixar para liderar esse grupo. Eu acho que é basicamente sobre isso que o senhor está falando. Quanto mais nós discipulamos, fazemos pessoas crescerem, menos decisões nós vamos tomando, e com isso nós vamos dividindo o ministério com outras pessoas, e com isso nós temos mais espaço para chegar gente nova e conseguir continuar o ciclo. Eu digo que criou-se, né, se eu estiver errado, o senhor me corrige, mas eu digo que criou-se uma cultura no nosso meio, principalmente na visão celular, que a missão da igreja é ganhar almas. Eu falo que a missão da igreja não é ganhar almas. E pode alguém me apedrejar porque eu estou falando um negócio desse, mas a missão da igreja para mim não é ganhar almas. Para mim, a missão da igreja é formar líderes, formar discípulos. Porque Jesus fez isso. E eu não estou falando só dos 12, eu estou falando do endemoniado de Gadareno, estou falando da mulher samaritana, pessoas que Jesus deixou como líderes naquela região para poder levar o evangelho adiante. Então, quando nós se concentramos nessa questão de que temos que ganhar almas, nós paramos de cuidar dessas almas, paramos de formar líderes
e com isso o evangelho para. Então eu acredito que a nossa missão hoje como igreja não é simplesmente o ganhar. Venha e, né, fica aqui. Não é simplesmente ganhar e segurar as pessoas. Eu acho que a nossa missão hoje da igreja é gerar líderes, é formar pessoas, é dar continuidade ao evangelho. O apóstolo Paulo falava assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, é para você prosseguir. O apóstolo Paulo tinha um ministério sólido. Então eu acredito que a visão da igreja é essa. Você dar continuidade, você prosseguir. Você, quando Jesus fala, ide fazer discípulos, não ide ganhar as almas. Eu gosto dessa versão. E de fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É você se multiplicar em outro. É você fazer o que Jesus fez. Jesus formou líderes por onde ele passou. Não, a visão está correta, né? A gente só consegue ganhar alma se tivermos líderes para cuidar dessas almas. Um pastor titular não consegue cuidar de 100 pessoas sozinho, se ele não tiver uma equipe para fazer isso com ele. Né? Você pode usar a questão da visão celular para ajudar a compreender isso, fica mais claro, né? Uma série de líderes cuidando de parte dessa igreja, mas mesmo as igrejas que não trabalham com a visão celular também precisam de pessoas capacitadas, né? Para cuidarem dessas pessoas, como se fossem mini pastores titulares dessa igreja, né? Você tem que ser tão discípulo do teu pastor ao ponto de que você fale aquilo que ele falaria se estivesse no seu lugar. Né? É a essência do que você falou. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, eu sou tão próximo a Cristo, eu conheço tanto Cristo, que eu falaria aquilo que Jesus falaria se estivesse no meu lugar. Né? Esse é o segredo da liderança. Essa é uma liderança irresistível. Se você... E as pessoas reconhecem. O grande problema é ser líder nesse sentido, um líder geracional, necessariamente vai fazer com que você se exponha. Não dá para a gente usar aquele padrão de liderança de algumas décadas atrás, onde o líder era aquele que estava num patamar acima, isolado, onde ele falava e todo mundo obedecia. Jesus não liderava assim. Jesus liderava a mesa. Ele ensinava os discípulos fazendo. Ele ia lá e fazia, os discípulos olhavam. Eu acredito que muita coisa que acontece em Atos, os discípulos faziam porque lembravam de quando Jesus tinha feito isso com eles. Né? Então, essa visão de que o líder está acima, de que o líder manda e os outros obedecem, essa é uma visão empresarial que até essa visão no mundo secular já está ultrapassada. Então, a gente precisa ser um líder relacional, né? Um líder que se relaciona com seus liderados, que eles consigam enxergar na sua vida esse Cristo que a gente prega, para que a partir daí eles possam, não, eu vou estar junto porque vale a pena. Essa pessoa é de Deus, esse líder é de Deus, ele está vivendo Cristo na vida dele. Claro, exige uma mudança de mentalidade da nossa parte, né? Porque a gente está com essa ideia de que, não, eu vou fazer alguma coisa na igreja, eu quero que pessoas aceitem a Jesus. Beleza, eu fiz muito evento na nossa igreja, onde a gente fazia eventos especiais, né, no grupo de jovens, cultos diferentes, noites do cachorro-quente, noites com objetivo evangelístico de trazer pessoas, e as pessoas vinham. Às vezes tinha um culto lá, estava com 200 pessoas na igreja, várias aceitavam Jesus. O que acontecia na semana seguinte? Nenhuma delas voltava. Né? Porque, primeiro, eu não pensei no evento com a intenção de reter essas pessoas. Então, isso é importante, né? A gente fala muito disso no livro. Seja intencional em tudo que você fizer. Já que tudo que você faz no grupo de jovens, ele demanda esforço, então tudo que você fizer tem a intenção de ganhar almas. Né? Porque, então vou fazer uma noite especial, faz uma inscrição gratuita, onde a pessoa, para se inscrever, precisa colocar o seu nome e o seu telefone, pelo menos, para que na segunda-feira você mande um zap para a pessoa e convide ela para voltar, entende? Já que o trabalho é o mesmo, sendo intencional ou não, então seja intencional, porque pelo menos você tem o contato das pessoas para depois você conseguir falar com elas de novo. Então teve 10 visitantes nesse culto especial que você fez na sua igreja, 2 voltaram. Poxa, você teve 20% de sucesso no que você fez, né? Então, às vezes eu penso, não, mas uma pessoa voltou, glória a Deus, né? Você tem 30 na sua igreja, 3 voltaram, pô, você aumentou o seu grupo em 10% já, né? Então, não pensa que, a gente pensa às vezes, não, só vou ser feliz no ministério quando eu tiver 500 jovens no meu grupo, na minha igreja. Não, você tem que dar glória a Deus pelos 10 que você tem hoje, orar para que Deus multiplique, cuidar bem desses 10
e a partir daí Deus vai acrescentando, manda 11, 12, 13, quando você vê, você está com um monte de gente lá. Mas não despreze os pequenos começos, né? Muitos líderes falam, eu quero começar, mas é tão difícil, tem tão pouca gente lá. Deus transformou o mundo, né? Jesus virou o mundo de ponta cabeça com 12. Né? Olha o que 12 pessoas cheias de Deus não podem fazer na nossa geração, aí na cidade onde você está assistindo esse vídeo. Né? Deus pode fazer coisas mirabolantes com as pessoas se elas tiverem a motivação correta de buscar o Senhor e exercer a sua autoridade no reino de Deus nessa geração. Todos vocês que estão nos assistindo, vocês são parte da resposta de Deus para essa geração. Não se esqueça disso. Não importa qual o tamanho da sua igreja, não importa quantos jovens estão com você, o importante é que o Senhor dos Exércitos, o Deus Criador de todas as coisas, está com você e Ele tem prazer em abençoar aquilo que você está fazendo. Então, não despreze o que você está fazendo, não despreze o tamanho do fruto que você está vendo. Às vezes você não está enxergando nada, as raízes, antes delas aparecerem na superfície, elas têm que crescer abaixo da terra, ali onde ninguém está vendo, mas é ali que Deus está trabalhando na vida dos jovens que você cuida ou do departamento onde você trabalha na sua igreja. Forte isso, né? Não desprezar a realidade que nós vivemos. Eu costumo dizer que o milagre da multiplicação, ele vem depois da gratidão, né? Seja lá em qualquer sentido. Jesus, antes de ele multiplicar o pão, eu acho fantástico. Jesus, ele não ora para multiplicar o pão. Jesus agradece ao Pai pelo pão, né? 5 pães e 2 peixes. Então, eu acho que em qualquer sentido da nossa vida, inclusive no nosso ministério, o milagre da multiplicação ele vai vir depois da nossa posição de gratidão. Enquanto nós reclamarmos dos 10 que nós temos na nossa igreja, Deus vai perceber que nós não estamos preparados para liderar os 500. Mas é isso aí. Pastor, muito obrigado por o senhor ter nos dado a honra dessa entrevista, né, que eu acredito que muitas pessoas serão abençoadas através desse vídeo. Foi uma conversa bastante produtiva. Que bom. Fico feliz pelo convite, muito obrigado, né? Deus abençoe esse projeto, que eu fico sempre muito feliz quando eu vejo algum projeto voltado a preparar líderes, a falar com líderes, né? Então que Deus continue te dando graça, abençoando o seu trabalho também, para que muitos líderes sejam abençoados a partir do seu canal e de tudo que você tem feito aí em prol da liderança do nosso país. Glória a Deus. Amém, pastor? Muito obrigado. E esse foi mais uma oficina de líderes. O pastor Eduardo Medeiros nos abençoou falando sobre criatividade. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida, assim como abençoou a minha também, acredite. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.